uma noiva abandonada no altar, uma igreja vazia ecoando com promessas não cumpridas. No coração da zona rural portuguesa, aninhada entre vinhas e colinas onduladas, fica a vila de Sintra. Chamam-lhe a noiva fantasma, um espectro eternamente congelado na iminência do matrimônio. Uns dizem que ela vagueia pelas ruas de paralelepípedos em noites de luar, com o seu vestido de noiva como um fio de fumo contra a pedra antiga. Outros afirmam ouvir o farfalhar do seu vestido, um suspiro triste, levado pelo vento. Os habitantes de Sintra falam dela em voz baixa, com as suas vozes envoltas numa mistura de medo e tristeza. Sentem a sua presença na quietude da noite, no farfalhar das folhas, no arrepio inesperado que lhes percorre a espinha. O seu nome era Maria, e diziam que ela era a mulher mais bonita de Sintra. Ela estava prometida a Rafael, o ferreiro da aldeia, um homem tão forte e confiável quanto o ferro que forjava. O amor deles era coisa de contos de fadas, um laço forjado em respeito mútuo, admiração e um sonho partilhado de um futuro repleto de felicidade. O dia do casamento amanheceu brilhante e claro, o ar denso de expectativa. As mulheres da aldeia vestiram Maria com o vestido de noiva da sua mãe, a sua seda marfim brilhando sob a suave luz do sol. Rafael, bonito no seu melhor fato, esperava impacientemente na igreja, com o coração a bater forte numa mistura de nervosismo e felicidade. Quando os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando o início da cerimônia, um silêncio pairou sobre os convidados reunidos. Todos os olhos se voltaram para o fundo da igreja, antecipando a grande entrada da noiva. Mas Maria nunca chegou. Os minutos transformaram-se em horas, o silêncio na igreja a aumentar com cada momento que passava. A busca por Maria começou imediatamente, espalhando-se pela aldeia como um rastilho de pólvora. Homens, mulheres e crianças espalharam-se pelo campo, as suas vozes a chamar o seu nome, os seus corações a bater forte com uma mistura de esperança e pavor. Eles vasculharam as vinhas, os olivais, as colinas que rodeiam Sintra, o seu desespero a aumentar a cada hora que passava. Mas Maria tinha desaparecido. Nenhum vestígio dela pôde ser encontrado. O seu desaparecimento permaneceu um mistério, um enigma sem solução, uma ferida que se recusava a sarar. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses, e ainda assim não havia sinal de Maria. Rafael, consumido pela dor e pela culpa, recusava-se a acreditar que Maria tinha partido. Ele passava os seus dias a vaguear pelo campo, refazendo os seus passos, chamando pelo seu nome até a sua voz ficar rouca. Mas, no fundo do seu coração, uma semente de dúvida começou a criar raízes. Os aldeões, a sua simpatia inicial a dar lugar à suspeita, começaram a sussurrar que talvez Rafael soubesse mais do que aquilo que estava a deixar transparecer. À medida que os anos passavam e o desaparecimento de Maria se desvanecia numa memória trágica, um novo elemento foi adicionado ao mistério: as aparições. Tudo começou com um agricultor que regressava à casa tarde da noite, que jurou ter visto uma figura solitária num vestido branco a deslizar pela sua vinha. Depois, um grupo de crianças a brincar perto da orla da floresta voltou a correr para a aldeia, com os rostos pálidos, as vozes a tremer enquanto contavam ter visto uma mulher com um vestido branco, com o rosto obscurecido por um véu. No início, os aldeões rejeitaram estas histórias como sendo contos de crianças, alimentadas por imaginações hiperativas. Mas, à medida que as aparições persistiam, tornando-se mais frequentes, mais detalhadas, uma sensação de desconforto começou a instalar-se nos seus corações. O medo, outrora um sussurro, começou a criar raízes na aldeia, espalhando-se como um vírus pelas ruas estreitas de paralelepípedos. Os aldeões, outrora tão ansiosos por rejeitar as aparições como mera superstição,
começaram a sussurrar sobre a noiva fantasma. A lenda de A Noiva Fantasma tornou-se profundamente entrelaçada com a estrutura de Sintra, moldando a sua identidade e lançando uma longa sombra sobre as vidas dos seus habitantes. A aldeia outrora próspera, conhecida pelos seus festivais animados e hospitalidade calorosa, retraiu-se sobre si mesma, com o medo de encontrar a noiva fantasma palpável no ar. Os turistas, outrora atraídos pelo charme pitoresco de Sintra, evitavam agora a aldeia, com os seus sussurros sobre a lenda a consolidarem ainda mais a sua reputação sinistra. A festa anual da Vindima, outrora um dos pontos altos do ano, era agora um acontecimento discreto, com a alegria e o riso das celebrações anteriores substituídos por uma tensão nervosa. Rafael, com o cabelo agora grisalho, o rosto marcado por anos de dor e culpa, tornou-se um recluso, raramente se aventurando fora da sua forja. A lenda de A Noiva Fantasma tinha se transformado de uma trágica história de amor num conto de advertência, uma lembrança da fragilidade da vida e do poder duradouro do amor, da perda e dos mistérios que se escondem para lá da sepultura. A história da noiva fantasma de Sintra continua a ecoar através dos tempos. Uma lembrança arrepiante dos mistérios que persistem sob a superfície do nosso mundo. É uma história que fala ao mais profundo da emoção humana. Amor, perda, culpa e o desejo desesperado por respostas quando confrontados com o inexplicável. Os habitantes de Sintra, unidos por esta história partilhada, carregam o peso da sua lenda com uma mistura de medo, tristeza e um estranho sentimento de orgulho. Para eles, a noiva fantasma é mais do que uma história de fantasmas. Ela é um símbolo do seu passado, uma presença constante que os lembra do delicado equilíbrio entre o visto e o invisível. A lenda da noiva fantasma serve como uma lembrança gritante de que algumas perguntas não têm resposta, algumas feridas nunca saram totalmente e algumas histórias continuam a assombrar-nos muito depois de a poeira ter assentado. E assim, a pergunta permanece. Escolhemos acreditar na possibilidade de tais ocorrências, reconhecer que podem haver forças em jogo para lá da nossa compreensão? Ou agarramo-nos ao conforto da lógica e da razão, rejeitando tais histórias como mera superstição? No final, a resposta, tal como a própria lenda de A Noiva Fantasma, permanece envolta em mistério.